Ningu significa armas ninja. Hoje eu vou falar um pouquinho dessas armas ninjas que eu tenho aqui, né? Porque as armas ninjas é uma coleção muito maior que essa, né? Mas são essas que eu tenho aqui no momento para estar explicando alguma coisa. Então, aqui é uma Kodachi, né? Ou Wakizashi, que é a espada que o samurai usava em conjunto com a katana, né? Ela é uma lâmina curta, né? Essa aqui tem em torno de 45 centímetros, se não me engano. Ela é uma espada para usar com uma mão só. Os ninjas também gostavam muito dessa espada pelo seu tamanho, né? Por ela ser curta. Em algumas missões, em vez de eles levarem a Ninjatō, eles levavam uma Wakizashi, né? Uma Kodachi, que passava, né, mais oculta por algumas missões, né, para se infiltrar dentro de telhados. Ela era, né, o tamanho dela era mais compatível. Aqui temos, né, a famosa Ninjatō, que é a espada ninja, né, diferente do que a maioria acha, que a espada ninja tinha lâmina reta, né, ela não tem lâmina reta, né, porque a Ninjatō ela era feita de uma katana, né, uma katana quebrada, ou simplesmente eles pegavam uma katana e, né, davam uma gastada na lâmina dela para aumentar o cabo, e trocavam o cabo, né? Como podem ver, o cabo ele é um pouco maior de uma katana normal, né? Uma katana normal, mais ou menos, o cabo é mais ou menos até aqui, terminaria aqui, né? A Ninjatō é um pouco maior, esse cabo aqui tem exatamente 30 centímetros, né? Podem ver, né? Te dá uma boa alavanca, né? A lâmina é mais curta, né? Como podem ver, essa aqui é uma bainha de katana, ó, com uma lâmina mais curta. Isso tornava o saque dela mais rápido, né? Ela tinha exatamente essa aparência para enganar o samurai, né? Achando que era uma katana, que tornava o saque mais rápido e também se passava despercebido, porque o ninja ele poderia se disfarçar de samurai e a aparência dessa espada não causaria suspeitas, né? Porque na época todo mundo, né, a maioria das pessoas carregavam, né, uma katana, então era comum, né? Então servia também para passar despercebida. Porém o saque era mais rápido. Durante um duelo, né, um combate, o ninja tinha vantagem na velocidade do saque, exatamente pela lâmina ser mais curta. Essa aqui ela tem exatamente 55 centímetros de lâmina, né? A Ninjatō geralmente tinha em torno de 50 centímetros, algumas tendo até 60 centímetros de lâmina, né? 45 centímetros de lâmina, essa aqui tem 55, é um bom tamanho, né? O fato do cabo ser maior também era bom porque durante um duelo de katana, né, se o ninja precisasse de um comprimento um pouco maior da lâmina, ele poderia segurar mais para baixo no cabo, que, né, você vê que tem um ganho de 4 dedos de lâmina, né, do alcance da lâmina. E quando eles precisavam ela mais curta, só subia, e aí ela ficava mais fácil de manejar também, né, porque ela tem um bom contrapeso, né. Ela tinha o sagueu mais comprido, esse sagueu aqui ele tem em torno de 3 metros, ela também podia ser utilizada para subir, escalar muros, né? Então colocava ela apoiada no chão, na parede, o ninja pisava na tsuba dela e subia o muro, e o sagueu ele mantinha ou na boca ou amarrado no pé para ele poder puxar a espada para cima do muro que ele estava. Então a Ninjatō era uma ferramenta muito utilizada, tinha, né, não só a função de cortar, né, mas como também para escalar muros, e algumas tinham recursos ocultos na espada. Eles poderiam pôr Metsubushi, né, que é aquele pó que joga no olho, né, dentro da bainha, então sacava a espada, jogava, né, o pó no olho, que
dava uma vantagem, né? Aqui também é uma Ninjatô, só que essa não tem corte, a outra tem corte, essa não tem corte. Essa tem 52 centímetros de lâmina, né? O cabo 30 centímetros, igual a outra. Aqui é uma Jutê, né? Uma arma muito utilizada pela polícia do Japão, né? Uma polícia do Japão feudal. E ela servia tanto para técnicas de combate desarmado, né? Para utilizar durante uma imobilização, né? Uma torção, como para desarmar, né? Um oponente com uma katana, uma ninjatô, qualquer tipo de lâmina, né? Que dessa forma encaixa, aqui fazia uma torção para travar a lâmina e tirava da mão do inimigo, né? Era possível também quebrar lâminas com a Jutê, né? Jutê significa 10 mãos, né? Que eles dizem que essa arma é muito potente, né? Que tem a força de 10 mãos, né? Força de 10 homens. Aqui temos uma Kaiken, que é uma faca de arremesso, né? Da família da Shuriken, né? Muito eficiente, assim como o Boshuriken, que eu não tenho nenhum aqui agora. E a Senban Shuriken, né? Que é a Shuriken que era muito utilizada em Togakuri Ryu. Ela tem esse formato quase quadrado, né? Com esse furo quadrado no meio. A Shuriken ela poderia tanto ser utilizada para arremesso como para combate corporal também, né? Segurando dessa forma, colocando em articulações do inimigo durante uma torção, se utilizava muito na axila, né, para colocar na axila. Tem várias utilidades, né? A Shuriken, diferente do que todo mundo pensa, que ela era muito afiada, que era tipo uma lâmina mesmo, ela não tinha corte aqui, ela tinha assim ponta, né? Porque senão o ninja ao arremessar a Shuriken se cortava o dedo, né? E é óbvio que ninguém quer se cortar durante um arremesso. Então ela tem ponta. Essa então é a Senban Shuriken. Temos a Kunai, né? Também servia para arremesso, mas ela era mais uma ferramenta, né? Ela era muito utilizada para plantações, né? Onde se espetava na terra, abria um buraco para jogar semente, né? E ela também poderia ser utilizada como arma para arremesso, tanto arremesso, né, sem a corda, como com a corda. Onde se gira a kunai, se arremessa e puxa de volta, né? Era uma arma muito utilizada para arrombar portas, né? Ela tinha a mesma função do pé de cabra, né? Que hoje é conhecido como pé de cabra. Então a kunai seria um pé de cabra que o ninja usava naquela época, né? De aço, não tem corte, tem um pouquinho de ponta, né? A kunai ela é quase uma colher, né? Ok? Temos a Shuko, né? Shuko significa garra de mão, utilizada dessa forma. Também uma arma muito eficiente contra combate desarmado, como combate contra uma espada, né? Onde poderia ser bloqueado, né? Contra um corte, né? Girando assim com as duas mãos, poderia prensar a lâmina e desarmar o oponente. Então, Shuko, uma arma muito eficiente, muito utilizada em Togakuri Ryu também. E assim como temos a Shuko, temos a Ashiko, que são as garras de pé, que são utilizadas nos pés, né? Dessa forma. Tem a amarra aqui atrás.
fica desse jeito. Também muito eficiente, muito utilizado em Togakuri Ryu. Temos a Kusari Fundo. Kusari Fundo é uma corrente aproximadamente de 60 centímetros, com peso cada ponta, né? Muito utilizada para técnicas de torções, como estrangulamento, né? Como também poderia ser arremessada também, né? Geralmente giravam em cima da cabeça e arremessavam no inimigo. Poderiam também chicotear o inimigo depois de uma torção, o inimigo está no chão, chicotear, assim como poderiam, né, golpear o inimigo em pé dessa forma, né, colocando na mão dessa forma corrente, dessa forma. Uma arma muito eficiente também, né, Kusari Fundo. Temos também Tetsubishi, né? Tetsubishi são essas pontas aqui que geralmente o ninja utilizava, né? Quando estava sendo perseguido, ele espalhava um monte, né, por trás, assim quem estava vindo por trás dele ia pisar, espetar o pé e ia parar de perseguir, né? Porque eles teriam que procurar um médico, porque muitas das vezes tanto as shurikens como a Tetsubishi, elas continham veneno, né? Eles envenenavam, né? Porque esses tipos de armas não eram letais, então eles envenenavam para tornar elas letais, né? Temos também Kakute, que são esses anéis com ponta, que eram utilizados desta forma, né? Para tornar uma torção mais potente, né? Então, durante um agarre numa mão, né, isso aqui ia espetar a mão do oponente e quebrar a resistência dele, né, tornando a torção mais fácil de aplicar, né. Também poderiam atacar no pescoço, no olho, né? Uma arma pequena, mas com muita utilidade, né. Kakute. Temos a Kaginawa, que é, né, gancho com corda, né? Kaginawa, né? Kagi, gancho, nawa, corda, né? Que era muito utilizada para escalar, era utilizada também para aplicar técnicas, né? Tipo jogar no inimigo, né? Para enganchar nele, puxar ele para perto de você para uma espada cortar ou, né, amarrar o inimigo, né? Arma muito utilizada, né? Tanto como ferramenta ou arma, né? Mas também, geralmente todas as armas ninjas, elas tinham, né, função dupla, elas poderiam ser utilizadas como arma ou como ferramenta, né? Para ajudar o ninja a completar suas missões, né? E essas aqui foram algumas armas, né, das que eu tenho, mas tem Kusarigama, né, que é o Ketsushogi, tem, né, a Zarabatana, né, que é a Fuki-iya, né, que é a Zarabatana e dardo. Né, tem um arco e flecha, que é o Hankyu, tem muitas outras armas, né, que eu não tenho aqui agora, né, para mostrar, mas né, o arsenal ninja não para por aqui, né, o arsenal ninja ele é muito mais complexo, ele é muito mais longo, né, tipo, acredito que tenha mais de 100 armas ninjas, né, mas essas são as mais conhecidas, né. Então, galera, se gostaram, dê um like aqui embaixo. E se inscrevam no canal para ficar por dentro de novos vídeos, né? Assim vocês ajudam o canal a crescer. Curtam também a minha página no Facebook, que está aqui na descrição. E é isso aí, galera.